Olha, Megali, as manifestações diplomáticas, elas se medem, né? A gente avalia pelas sutilezas, né? Então, o padrão das manifestações, com algumas exceções, por exemplo, o presidente Petros da Colômbia é uma exceção, e de outro, o Dias-Canel de Cuba, o posicionamento da Rússia, enfim, de alguns outros países, quer dizer, que é duro, que é uma crítica direta, que é uma chancela ao Nicolás Maduro, ao governo venezuelano, enfim, isso tem uma marca bastante clara. A média das manifestações, como a da ONU, do próprio presidente Lula, aqui líderes políticos brasileiros, inclusive, vários governadores, enfim, é uma manifestação dúbia, no fundo, porque ela diz o seguinte: olha, a intervenção é condenável, né, a intervenção armada é condenável, a intervenção de um país sobre na América Latina, etc. Mas, daí bota o famoso mas, bota uma vírgula, diz, né, isso não significa apoio à ditadura ou ao governo Maduro, ou nem menciona o Maduro, nem fala do Maduro, nem chancela o governo, enfim, não diz a famosa frase, o legítimo governo da Venezuela. Uma coisa é quando você tem uma interferência externa num governo que é claramente considerado legítimo. Outra coisa é quando você tem uma interferência externa, que é condenável, que é condenada, mas não é sobre um governo que é considerado legítimo pela comunidade internacional. Esse é o ponto, digamos assim, de equilíbrio desse processo como um todo, né? Quer dizer, a União Europeia não reconheceu o governo Maduro, os Estados Unidos não reconheceram o governo Maduro, o Canadá não reconheceu o governo Maduro, boa parte da América Latina não reconheceu o governo Maduro. Então, os Estados Unidos, na verdade, a administração Trump, vamos lá, ela identifica a fraqueza, a fragilidade. Ela identificou no governo Maduro uma enorme fragilidade internacional. A diplomacia americana sabia que o governo Maduro não seria defendido, seria exatamente objeto desse tipo de frases aí, né, dúbias, frases abertas, né, meios tons, digamos assim, que não significam apoio. De novo, é diferente quando você vê a manifestação do presidente da Colômbia, que é duro, que faz um ataque aos Estados Unidos, que defende o Nicolás Maduro. Mas cá entre nós, né, o governo moribundo da Colômbia, o governo moribundo de Cuba, né, a Rússia, na minha visão, acaba fazendo uma espécie de posicionamento mais protocolar, porque acaba reconhecendo que a América Latina é uma área de influência americana, né? Interessante como, aliás, o Trump, na entrevista dele, ele citou várias vezes a doutrina Monroe, que é uma doutrina do início do século XIX, América para os americanos, e que exatamente consolida, caracteriza a América Latina como uma zona de influência americana, não é? Então, uma espécie de quintal americano. E, de alguma maneira, isso está na cabeça do presidente Trump, né? Ele disse isso, inclusive. Disse, olha, precisamos resgatar, não podemos esquecer da doutrina da Monroe, etc. Então, fica claro esse posicionamento. Agora, dois pontos me chamaram a atenção, Coutinho e Megali. Primeiro ponto, né? O governo Trump caracterizou essa interferência como uma ação penal criminal, e não como uma guerra, um ato de guerra. Por que isso? Porque, dessa maneira, dispensa a autorização do Congresso. Então, os Estados Unidos não declarou guerra à Venezuela, não é um ato de guerra na versão americana. Apresentou isso como uma operação em cumprimento a uma ordem da justiça americana. Como o Maduro, a esposa dele, vários líderes venezuelanos são condenados pela justiça americana, portanto, inclusive tem resgate, se não me engano, são 55 milhões de dólares de prêmio pela captura do Maduro, etc. Qual é a justificativa para isso, né? Isso o Marco Rubio deixou claro ali na entrevista, falou muito, tomou o microfone e explicou rapidamente, porque essa é uma ação de cumprimento de uma ordem do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, né? Para exatamente o Congresso vai ficar sabendo depois e tal, não era esse o ponto. Segundo ponto que me chamou a atenção é que o Trump, o governo americano, solenemente descartou Maria Corina Machado e o Urrutia, presidentes teoricamente eleitos nas últimas eleições venezuelanas, né? Porque se os Estados Unidos reconhecem a eleição do Urrutia, bom, bem poderia haver a intervenção, o Urrutia é trazido de volta, assume o poder na Venezuela. A leitura diplomática, a leitura política do governo americano é de que isso é completamente inviável, que a Maria Corina Machado, segundo o próprio Trump, não tem apoio suficiente, respeito suficiente interno na Venezuela,
que ele está querendo dizer? Ela foi uma boa oposicionista, mas não tem condições de governar, ela não tem um sistema de poder, ela não tem uma organização política bem estruturada para assumir o comando. Acho que há um reconhecimento aí de que quem comanda ainda as estruturas de poder na Venezuela é o chavismo, e, portanto, o melhor modelo é uma transição ainda em parceria com o chavismo. Né? Então, na minha visão, o que vai acontecer? Eu acho que isso é interessante. Né? Qual é a estrutura de poder que vai se criar agora? É a Delcy Rodrigues, a vice-presidente, que assume, em parceria, digamos assim, fazendo uma espécie de governo, não diria obediente, mas um governo que aceita as diretrizes americanas, né? E que basicamente aí a gente entra no terreno econômico, petróleo. Por exemplo, o Trump não escondeu nada, ele disse, olha, as companhias americanas vão lá, vão reconstruir a infraestrutura petróleo na Venezuela, vai haver um governo de transição por algum tempo, né? E não falou em eleições, né? Porque poderia ter dito, olha, vamos convocar eleições gerais, todo mundo vai concorrer, quem ganhar, ganhou. Ou seja, a preocupação central não é o tema da democracia na Venezuela. Para quem está achando isso, está comemorando, a liberdade avança, a democracia avança, não é bem assim. A questão é fazer uma espécie de governo em consórcio com o chavismo. Né? Por que eles não prenderam o Diosdado Cabello, por exemplo? Né? Por que não prenderam a própria vice-presidente? Por que não assumiu alguém? Né? Você entra na Telesur, ela continua funcionando, quer dizer, o sistema de poder chavista continua funcionando. Né? O que acho que vai acontecer é uma negociação econômica para que a empresa americana passe a operar, controlar. Inclusive, a Delcy Rodrigues é a ministra do petróleo da Venezuela. Né? E a partir dali, uma transição longa para que em algum momento no futuro haja eleições novamente. Né? Mas parece que esse é o plano de voo dos Estados Unidos. O Schiller, até porque aparentemente não houve uma única reação do exército venezuelano. É curioso, né? Nem o morteiro, até onde a gente sabe, foi disparado em direção a um helicóptero. Ninguém ali disparou um tiro de advertência contra os militares americanos, né? Foi uma ação que não provocou uma única morte, ainda bem. Mas qual a possibilidade de um país invadir outro país, chegar até o coração do governo, do Palácio de Miraflores, levar arrastado o presidente e a esposa e uma única gota de sangue não ser derramada? A gente fica imaginando onde está agora o exército venezuelano, que é quem dá sustentação aos governos chavistas há 20 anos, especialmente na era Chávez, especialmente na era Maduro. Porque o consenso na Venezuela é que sem uma mudança drástica, uma intervenção drástica no exército, não haverá mudança de regime na Venezuela. E é isso que essas ações estão nos levando a crer que está havendo. Uma deposição de Maduro, mas sem necessariamente uma mudança radical no regime. Olha, a melhor hipótese, Megali, é que tenha havido uma negociação com o segundo escalão muito próximo do Maduro, não é? Mas do regime chavista. É o Vladimir Patrino, que é o comandante das Forças Armadas Bolivarianas, né, da Venezuela. Hoje ele passeava, eu assistia as imagens da Venezuela, ele passeava pelas ruas de Caracas, mostrava um pouco a população, e parecia assim, não era uma região, uma situação de tranquilidade, mas parecia que havia um certo controle, quer dizer, então muita calma para um momento como esse, que o país foi atacado, era para ter uma mobilização nacional, você não via um grande comício, você não via uma reação irada, você via algumas palavras de ordem, a população ali, alguns personagens da população um pouco mais irritados, mas não muito mais do que isso. Né? Então é muito provável. Houve uma negociação durante meses, foi oferecido ao Maduro a possibilidade do exílio, né, ele não aceitou. No último momento, me parece que vão lá 2 semanas para cá, um pouco mais, o regime passou a aceitar essa hipótese. Alguns dias atrás, houve um telefonema entre Trump e Maduro, é incrível, né? Houve um telefonema entre Trump e Maduro, né, onde todas as informações dizem que Maduro teria aceitado, só que o governo americano não quis mais negociar, né, porque me parece que já vinha um encaminhamento, um outro tipo de negociação. Então ele foi capturado, é uma questão de dias, se aproveitou aí a virada do ano, e agora eu acho que haverá uma longa transição, mas um regime, digamos assim, de consórcio entre
o que sobrou dessa estrutura de poder do chavismo, e os americanos. Eu acho que nós estamos diante de uma questão muito mais econômica do que democrática, propriamente dita, na Venezuela. Chile, só para terminar, a gente não tem tempo para fazer mais uma? Posso? Vamos lá, vamos lá. Não, tô perguntando para a produção aqui, porque tá apertadíssimo, mas eu E preciso... porque nesse momento tem a vice-presidente então vai ficar pra venezuelana, próxima. Delcy Rodrigues, falando exatamente acabou agora. nesse momento. Acabou o discurso dela. Então daqui a pouquinho a gente coloca no ar. E aí eu posso fazer essa última pergunta para o Chile. Do ponto de vista americano, ficou claro o que aconteceu. Foi cumprida uma ordem judicial, os Estados Unidos concedem a si próprios a autorização legal para fazer o que fizeram, ok. Do ponto de vista da Venezuela, o Chile, como é que a gente vai descrever o que aconteceu hoje nos livros? Bom, tudo bem, tem muito tempo ainda para a história ser decantada. Mas como é que a gente chama o que aconteceu hoje? Foi um golpe? Foi uma deposição? Foi uma intervenção estrangeira? Uma revolução? Não foi. Como é que a gente consegue definir, usando palavras, o que aconteceu hoje do ponto de vista da Venezuela? Olha, é uma intervenção militar, evidentemente, em um governo ilegítimo, considerado como ilegítimo pela comunidade internacional. Se o governo, por que os Estados Unidos não podem fazer isso, por exemplo, um governo ali na Colômbia, por exemplo? Teriam eventualmente razões para fazer isso, poderiam alegar razões ligadas ao narcotráfico, etc. Alegar, não estou aqui entrando no mérito, poderiam alegar essas razões. Petro também é um inimigo figadal dos Estados Unidos, mas lá tem um governo legítimo, é um governo eleito, é um governo reconhecido pela comunidade internacional. Não é? Aí o tom das declarações, o tom da reação, enfim, da comunidade internacional como um todo, seria muito diferente. Não é? Então, é uma intervenção militar, né, de comandos, né, quer dizer, ela é dirigida, ela é focalizada, né, quer dizer, com inteligência, enfim. Na minha visão, com um acordo tácito de parte da estrutura de poder chavista, né, acho que tu tens toda a razão, Megali, é muito estranho, né, você entrar no coração de Caracas, afinal de contas, com forças especiais, não haver nenhuma baixa americana, Então, quer dizer, praticamente não houve resistência naquele momento. Se o Maduro, Maduro sabe que essa ameaça era extremamente real, imediata, não faria toda uma fortificação, não estaria num local ultra protegido, não haveria nenhuma resistência, quer dizer, então parece muito estranho isso. Então parece que houve de fato algum tipo de negociação ou mesmo de traição na estrutura chavista, né? E vai ser conhecido como isso, quer dizer, é um tipo de intervenção um pouco modulada, né, de forças especiais em um governo ilegítimo, que tira da Venezuela qualquer capacidade de reação. Por isso a tendência, na minha visão, como uma tendência de sobrevivência daquelas pessoas, daquela estrutura política, de negociar com os americanos, né, e um governo de transição, que pode ser longo, hein? Porque o que mais me surpreendeu, acho que a manchete, no fundo, é essa, né? Se a Maria Corina Machado ganhou o prêmio Nobel, né, a grande estrela da oposição venezuelana, o Urrutia circula pelo mundo como presidente legítimo da Venezuela, mas não vai levar. Quer dizer, eu acho que a negociação real dos Estados Unidos é ainda com o regime chavista. Chile, sempre um prazer tê-lo aqui na nossa programação. Um ótimo 2026 para você. Até a próxima. Valeu, bom trabalho. Bom